A chamada globalização nos fez entrar em contato com produtos de todo mundo, né? Com relação à China, acabamos consumindo equipamentos eletrônicos e outros objetos, né, vindos desse distante país. E também nos colocou em contato com a sua culinária. É certo que muito que a gente come no Brasil, né, chamado de comida chinesa, já sofreu uma certa adaptação e recebeu um pouco do nosso tempero. Contudo, neste vídeo, vamos mostrar para vocês aquela comida chinesa raiz, né? Vamos conhecer um pouquinho, então, da culinária chinesa. Vem com a gente! Saindo do Rio de Janeiro, embarcamos em uma jornada de 24 horas dentro de aviões. E todo mundo sabe, saboreando as insólitas iguarias da classe econômica. Chegamos com fome, é claro. Colocamos nossos pés pela primeira vez na China a partir do aeroporto de Pequim. Além das mochilas nas costas, estávamos tomados pelo imaginário ocidental sobre a cultura chinesa. Não sei se estávamos prontos para os choques culturais que estavam por vir, mas certamente estávamos abertos para eles. A essa altura você deve estar se perguntando se na China se come toda espécie de besouro, escorpião e por aí vai. Acontece que a China é um país enorme, com uma culinária muito diversificada e com sabores variados e bases diversas, né, da alimentação. Aqui em Xangai, por exemplo, no sudeste do país, a base são os frutos do mar. Então é uma comida mais refinada e adocicada. Certamente a presença estrangeira em Xangai produziu consequências culturais. E aqui já começa a falar da presença britânica na cidade de Xangai por conta, né, da Guerra do Ópio, nesse contexto da Guerra do Ópio, onde os chineses perdem, os britânicos então forçam, né, o estabelecimento deles aqui, né? E aí como isso vai mudar a vida da cidade. A entrada dos ingleses aqui vai ser um choque, né? Num país cuja lógica era feudal por conta da entrada do capitalismo, né? Então chegam os ingleses, também os americanos, tem também franceses, né? Começa a ter todo esse comércio desses produtos vindos de fora, né? E vão invadir aqui Xangai. Assim, esse povo tão antigo, com uma história que transcende a relação com os europeus, atravessou muitas dificuldades sociais, especialmente nos períodos marcados de fome coletiva. No contexto das guerras do século XIX, nas lutas contra os estrangeiros, se pode ver algumas situações dramáticas, mas foi exatamente no início da Revolução Comunista que se costuma falar em a Grande Fome. Para vocês terem uma ideia, se fala em algo como 36 milhões de pessoas que teriam morrido de fome no país. Talvez um país que tenha passado, né, por longos períodos de fome tenha se aberto culturalmente para a ingestão de proteínas de fontes não muito comuns no Ocidente. Bom, pessoal, agora estamos dando uma voltinha pela área central e vamos na Wanfujing Snack Street, que tem uns petiscos diferenciados. Vai comprar coisa aí? Aí, Laura, o que tu queria, ó. Olha aí. Bom, pessoal, como a gente pode ver aqui, a rua tem seus quiosques fechados, então a gente não sabe por que não está funcionando
aquele comércio que você já pode ter visto em algum vídeo, em que as pessoas, né, vendem espetinhos com larva, com escorpião, com algum inseto, né? Bom, nessa região aqui, isso é uma coisa mais para turista mesmo. Pode ser que haja algumas partes do país em que o pessoal se alimente, né, mesmo com esses tipos de animais. Bom, vale lembrar que no Brasil tem um pessoal que curte comer uma farofinha de tanajura. Então, para nós brasileiros, não é nenhuma novidade, né, pessoas se alimentarem com insetos. É claro que a China hoje é muito diferente daquilo que se via há um século. Estamos diante de um país moderno e em franco diálogo com o Ocidente. Aliás, como vimos, esse é um diálogo que nem sempre foi fácil, uma vez que se dava sob o colonialismo. Em nossos dias, no entanto, estamos diante de um país que exerce liderança global e que incorpora em seu capitalismo de Estado elementos das culturas estrangeiras, inclusive estéticos e culinários. Os chineses adoram doces, mas como os doces europeus, eles costumam ser muito suaves. Já a culinária em Pequim, no nordeste do país, ela é mais apimentada e utiliza muito massa, né, na base da alimentação. Estamos numa área de preservação histórica de Tianqiao, e aqui em Pequim, e a gente observa várias lojinhas, né, vendendo produtos culinários diversos. Vamos dar uma olhada. Berinjela no espeto, e ali estamos na rua Meixi, que corta o distrito de Daxilá, acho que é assim que fala. Aqui é uma área de preservação histórica, né, de muitas casinhas assim, e é uma área bem interessante que no início da República, né, no início do século XX, portanto, uma área que se desenvolveu ao redor de minas de carvão. Então aqui haviam muitos depósitos, né, de carvão, e ao redor, né, desses locais começaram a surgir pequenos restaurantes, hotéis, né, foi crescendo nessa região, e hoje tem essa característica, né, de uma região mesmo de restaurantes, sendo que a gente ouviu falar que há 15 bem importantes, né, que ainda estão preservados. Mas é uma gracinha a gente conhecer, né, as casinhas desse período e olhando as lojinhas e restaurantes. E aqui, um dos pratos mais tradicionais do país, o pato de Pequim. Servido originalmente nas cortes imperiais, ele é um prato muito antigo e tradicional,
Além de temperos específicos, ele precisa ser feito em forno a lenha. Embora estejamos na China e aqui é uma diversidade de pratos, né, pra gente experimentar, aqui também, como já dissemos, Xangai é uma cidade cosmopolita e nós vamos encontrar comidas de outras partes do mundo, né, e aqui especificamente de outros países vizinhos da Ásia. E a gente então encontrou no mercado uma comida japonesa. Laura, que já está virando especialista nessas iguarias, vai explicar pra gente o que é o onigiri. O onigiri, ele é como se fosse um sanduichinho, sabe? Com alga em volta em formato triangular. E aí tem arroz dentro da alga. E dentro do arroz tem uma pastinha, que pode ser maionese com tempero, pode ser atum, frango, carne. É como se fosse um sanduichinho mesmo, triangular e de alga. Então abre aí pra gente ver. Esse é de maionese, né? Ele se desfaz. Gostosinho. O meu é de atum, da Laura de maionese. É claro que você encontra cardápios da culinária ocidental com facilidade, sobretudo quando se trata de fast food. Mas, em nossa opinião, o melhor está nas descobertas locais. De se lançar ao desconhecido culinário. Pois então, tiramos foto de um prato que a gente achava que era uma coisa, que tinha carne, com macarrão, até tinha carne. E aí a gente pediu lá, né? Enfim, quando o prato chegou, a carne eram os camarõezinhos branquinhos, misturados com algumas bolinhas que inicialmente pensávamos ser feijão, mas era amendoim. Então nós comemos um prato de macarrão, amendoim e camarãozinho. E um molho que eu não sei dizer o que é. Eu gostei. O Carlos e a Laura não curtiram muito não. Mas eu sou aquela pessoa que me aventuro nesses momentos que a vida me proporciona. E agora minha sopinha de entrada, que é a saída também. Por outro lado, aqui no centro do país, e a nossa experiência em Xi'an confirma, os alimentos são muito apimentados. Em outras regiões, né, como um país muito grande, com várias influências, a gente vai ter outros caminhos para os sabores. No noroeste do país, por exemplo, em que há divisa, né, com outros países de origem muçulmana, a culinária vai ter então um pouco desta influência. Úrsula, descreva o sabor bem equilibrado, a pimenta bem usada. Diga. Então, a gente quis comer uma coisa mais leve, né? A gente está comendo muito macarrão, então resolvi pedir uma berinjela com pimentão. É muita pimenta. Não tô conseguindo sentir o gosto da berinjela. Mas é bom que na verdade a gente não sente o gosto nem de nada, nem do pão, da massa, de outra coisa, só a pimenta. Bonito, mas a gente está comendo pimenta pura. O cheiro é bom. O cheiro é bom, é bonito, mas é muita pimenta. Não quer só para os fortes. Só não ganha do curry rust que eu comi na Alemanha, que a gente pediu aquele, lembra? 6 o máximo na pimenta.
O bairro muçulmano de Xi'an é um capítulo à parte. Sua história remonta à Rota da Seda Chinesa, quando havia contato com mercadores de toda parte, especialmente do Oriente Médio. Uma das marcas vivas dessa história está em uma culinária que mistura elementos chineses com aqueles provenientes do Oriente Médio. Úrsula, explica o seu prato. É uma sopa de um tipo de cogumelo fundo, né? Não sei o nome. Tem aqui os cogumelos, é um caldo bem grossinho e adocicado. É uma comida diferente. Aqui eles utilizam muitos tipos de cogumelos, né? A gente passou por uma feira do Ano Novo Chinês e havia assim, barracas com sacões assim, com vários tipos, né? E aí esse aqui eu não sei o nome. Nossa. Vai lá. Isso aqui é bem apimentado, Simone. Bem apimentado? É. Legal, vai. Bom e velho macarrão. Muito quente. Não é caro comer, né, fora aqui na China. E a gente não está falando de restaurantes caros, nada disso. Mas pequenos restaurantes que a gente vê assim que é de famílias, né? Então assim, os pratos não são muito caros. Nós pagamos 58 yuans e 80 centavos em 3 pratos, saímos muito satisfeitos. Enfim, uma refeição que foi um almoço, então não foi caro. 58,8 yuans deve dar alguma coisa em torno de 50 reais ou um pouquinho mais que isso. Não, né? menos. Menos, enfim, de toda forma, mesmo que fosse 58 reais, 3 pessoas no Rio de Janeiro não comem, assim, por 58 reais, comem tão bem como a gente comeu aqui, né? Então, enfim, vale a pena. Ó, esse aqui é maneiro também, ó. Ó o franguinho rodando, ó. Isso é bom também. Nossa. A comida de rua é de longe a mais barata e de quebra, a sem dúvida, a mais original. Todo dia a gente sai da estação de trem e tem várias barraquinhas vendendo comidas de rua. E uma em especial tem uma fila muito grande. Hoje a gente passou o horário do pessoal sair, né, do trabalho, circular ainda não começou e não tinha fila. Falei assim, vamos experimentar o lanche? Pois bem, é esse lanche aí e agora a gente vai experimentar. Depois a gente conta o resultado. É um pãozinho, né? Aí aqui é frango frito, um ovo, pepino, alface a gente pediu pra tirar, não sei porquê. E esse aqui, gente, macarrão. E aí tem os temperos, né, que eles colocaram. Pimenta, que a gente pediu para não botar muita. Pouca. E um outro tempero que a gente não sabe o que é. É gostoso, Maura? É. E que a deusa nos abençoe. Não se preocupem, amigos, sobrevivemos. Espero que você tenha aprendido e se divertido um pouco com nossas experiências culinárias na China. Até a próxima!